E o Senhor já comungou o coração do teu servo aquilo que a tua igreja precisa ouvir nesta noite, mas que o Senhor possa revesti-lo ainda mais, com graça, com intrepidez, com autoridade, para que ele entregue exatamente aquilo que o céu deseja entregar para nós. Usa o teu filho, Senhor, poderosamente. Nós o recebemos com muita alegria em nosso coração e te honramos, não só pela vida do pastor, mas por toda essa igreja que se predispôs a sair de casa, venceu a luta, o cansaço, a fadiga, e estão aqui nesta noite para juntos estarmos em comunhão. Nós oramos em nome de Jesus, teu Filho, certo da vitória. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Queridos, graça e paz. Amém. Deus abençoe os irmãos. Para a gente é um motivo de alegria poder estar aqui. Eu me sinto muito feliz em ter na minha companhia aqui uma parte da igreja. Queridos, Êxodo, capítulo de número 34, a partir do versículo 29, e agora me veio à memória a lembrança de um texto. Não precisa abrir esse não, só o Êxodo. Salmo 24, versículo 1, a Bíblia diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura enganosamente. Êxodo capítulo de número 34, versículo 29, a palavra do Senhor nos diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés lhe chamou Arão, todos os príncipes da congregação tornaram a ele, Moisés lhes falou. Depois vieram também os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu no rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Amém, queridos? Por um instante apenas, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nós queremos te glorificar nesse lugar, queremos te exaltar, queremos te engrandecer, ó Deus, e precisamos muito ouvir a tua voz. Somos carentes, ó Deus, de ouvir a tua voz. Quando nós, ó Deus, fecharmos os nossos ouvidos, ó Deus, que a tua voz seja tão imponente, que nós possamos ouvi-la, ó Deus, mesmo com os nossos ouvidos fechados. Não permita, ó Deus, que nada, absolutamente nada, nem a nossa própria vontade, venha tirar, ó Deus, a capacidade de ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz nesse lugar. Precisamos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a glória de Deus refletida no rosto de um homem certamente é resultado de uma busca consciente, de uma busca comprometida, de uma busca santa. Certamente
transbordando. Me lembrei disso aqui agora. Há muito tempo atrás, a gente subia um monte de oração para orar, para buscar a presença do Senhor, mas vivia uma vida muito consagrada, uma vida muito mergulhada em Deus, uma vida de temor, uma vida de devoção, uma vida de oração muito bem estabelecida. E quando a gente subia um monte, em algumas ocasiões, talvez o pastor já tenha vivenciado essas experiências, a gente se lembra da grama, dos gravetos de madeira, como se estivesse reluzindo alguma coisa, e não tinha lua. Não tinha lua. Eu ouvi muitos desses relatos de muitas pessoas. Para me acreditar nisso, eu precisei presenciar isso. Mas eu não compreendia, não entendia por que essas coisas aconteciam assim, até que a gente começou a entender, começou a compreender que uma vida consagrada, uma vida de santidade, uma vida mergulhada aos pés do Senhor, atrai a presença do Senhor, e a Bíblia diz que Deus é luz. E a luz resplandece nas trevas, resplandece na escuridão. E eu estava, durante essa semana, eu tenho lido um pouquinho, meditado um pouquinho a respeito da vida de Moisés, e vi Moisés vivendo uma experiência muito poderosa com Deus. Eu vi Moisés um cara consagrado, um cara obediente, um cara que cumpria a palavra de Deus à risca, um camarada que tinha a capacidade de questionar Deus e fazer Deus mudar de ideia. Deus disse para Moisés: vou detonar esse povo, vou destruir esse povo. Esse povo é povo de dura serviço, povo de coração duro, povo de coração obstinado, povo teimoso, povo rebelde. Vou matar todo mundo e vou fazer de você uma geração pura. Aí Moisés falou para Deus: Deus, se o Senhor destruir o povo, o que vão pensar as nações? Que o Senhor nos tirou da terra do Egito para nos destruir, nos entregar na mão dos nossos inimigos? E Deus disse para Moisés: Moisés, pensando bem, eu não vou destruir o povo, não. Imagina você, que petulância desse camarada, que ousadia desse varão, que camarada abusado, falar nesses termos com Deus, com o próprio Deus. Mas Moisés, ele tinha uma intimidade. Um dia Moisés parece que ficou doido, parece que enlouqueceu e disse para Deus: hoje eu quero ver a sua glória. Hoje eu quero ver a sua glória. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas dá um jeito aí, porque eu quero ver a sua glória. Moisés, a minha glória é fogo consumidor. Ninguém que vê a minha glória vive para contar uma história depois. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero ver a sua glória. Tá bom, Moisés, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou te colocar atrás da rocha. Lá na rocha tem uma fenda. Eu vou colocar você dentro da fenda da rocha. E vou passar atrás da rocha, e aí eu vou colocar minha mão na frente para você não me ver. Você só vai ver a minha mão e o brilho em torno da minha mão. Tá bom assim, Moisés? Tá bom assim. E eu fico imaginando que glória é essa, que luz é essa, que poder é esse, que brilho poderoso é esse, que Moisés estava atrás da rocha, escondido dentro da fenda da rocha. Deus passou de costas para Moisés, colocou a mão na frente, e o rosto de Moisés parecia que estava pegando fogo. Parecia que ninguém suportava olhar para a face de Moisés por causa do brilho da presença de Deus na face de Moisés, que resplandecia na face de Moisés. E aí eu dei uma breve meditada nesse texto que li aqui para os irmãos, para tentar entender um pouquinho do que a gente precisa fazer para viver essa experiência. E eu cheguei a algumas conclusões. Quais motivos eram responsáveis pelo brilho que resplandecia na face de Moisés? Em primeiro lugar, desejo profundo e consciente de relacionar-se com Deus. Desejo profundo e consciente de ter um relacionamento com Deus. Agora, tem uma palavra nesse tópico que eu estou citando para os irmãos que muda tudo. Desejo profundo e consciente. Paulo escreve aos Romanos, capítulo
que é o vosso culto racional. Culto racional. O que é um culto racional, pastor? É um culto com entendimento. É culto com entendimento. Na maioria das vezes, as pessoas que preenchem esse espaço do templo não sabem por que estão aqui. Às vezes vem por causa de uma responsabilidade, às vezes vem por causa de um instrumento, às vezes vem por causa de uma escala, às vezes vem por causa de uma recepção, às vezes vem por causa de um hábito, às vezes vem por causa do ambiente. O ambiente é um ambiente agradável, alguém convidou os amigos, os irmãos, mas não sabe o que está fazendo aqui. Então, na minha opinião, Moisés tinha um desejo profundo e consciente de se relacionar com Deus. Moisés não estava preocupado com aquilo que o mundo pode oferecer. Moisés estava preocupado com aquilo que Deus desejava dele. A vontade de Deus era boa, perfeita e agradável aos olhos de Moisés. Moisés desejava cumprir à risca e obedecer à risca o Senhor. Aí quando a gente olha para a igreja de hoje, irmãos, a igreja, eu preciso dizer para os irmãos que nós, a igreja, nós andamos muito perdidos e embaraçados na nossa própria cobiça, na nossa própria ganância, no nosso próprio desejo de usufruir desse mundo, mas nós não vamos ficar aqui. Às vezes a gente mergulha tanto, às vezes a gente se embaraça tanto, e eu não estou falando de pecado, não é pecado não. Às vezes a gente se embaraça tanto de um anseio de possuir uma vida nesse mundo, que a gente esquece do que a gente estava cantando aqui agora mesmo, de que Jesus está voltando, de que o Rei está voltando. Às vezes a gente esquece do propósito da igreja aqui na terra. Às vezes a gente preenche esse espaço com o desejo, o objetivo de ser abençoado. Porque se tem uma coisa que acontece, eu não sei se acontece com você, comigo, acontece. A gente toma muita cacetada aí fora, muita pancada, passa muita luta, a gente passa muita privação, passa muita dificuldade. Tem gente que adoece. Eu adoeci há pouco tempo e cheguei a sentir o frescor da vala. Quase que fui para a vala. Tive um infarto aos 40 anos de idade e só Jesus na minha vida para ter misericórdia. A gente passa muita luta, passa muita dificuldade. Então é natural que a gente preencha esse espaço, que a gente venha nesse espaço, nesse lugar chamado igreja, para Deus abençoar, para Deus quebrar uma maldição na sua vida, para Deus libertar um marido da cachaça, para Deus libertar um filho da droga, para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus te abençoar, porque você não aguenta mais passar luta. Mas esse não é o propósito da igreja. Nós não estamos aqui para sermos abençoados. Nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Isso é consciência. Isso é você saber qual é o objetivo de você ter saído da sua casa para estar aqui nesse ambiente. Às vezes você chega aqui mal do seu dia, que não foi muito legal, e você fica no seu canto jururu, de cabeça baixa, às vezes com um bico desse tamanho, zangado, sem falar com ninguém, nem tem a pretensão de falar com ninguém. Você veio na força do hábito e também na força da raiva, ou da mágoa, ou da tristeza. Aí você vê e perde a oportunidade de estar diante de um Deus todo-poderoso que transforma, verdadeiramente transforma. Basta você se abrir, mano. Basta você ter uma consciência do que você está fazendo aqui. Moisés ele estava desejoso de ter um relacionamento consciente com Deus. Por isso ele subiu no monte. Por isso ele foi para a presença do Senhor. Por isso ele deixou tudo para trás e foi para viver um tempo com Deus, um tempo maravilhoso que mudaria não só
que vão passar, em busca de coisas que só servem para esse mundo, para essa existência, porque esse não é o propósito da igreja. A igreja está aqui para a gente prestar culto a Deus em unidade. A Bíblia diz que aonde tem a unidade, o Senhor tem a bênção e a vida para sempre. Primeiro nós precisamos do reino. As outras coisas vêm depois. Pastor, o que é o reino, pastor? O reino é o governo. O reino é o conjunto de regras estabelecidas pela palavra que você deve obedecer e trilhar nessa direção. Agora, será que nós somos obedientes à palavra de Deus? Será que nós fazemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer? Será que a nossa vida é uma vida transformada? Sabe por quê, irmãos? O pastor estava conversando comigo ali e falou que vai fazer uma determinada quantidade de anos de vida, já está pertinho, e esses anos todos de vida que o pastor vai completar, ele completou sendo igreja. Eu também, desde que nasci. E sabe o que eu vejo? Sabe o que eu tenho visto na igreja? Eu vou falar como Salomão falava: o mal que vi debaixo do sol. Sabe o que eu vejo na igreja? Pessoas vivendo uma vida inteira, uma jornada inteira, e não conseguiram dar um passo no sentido de transformação e mudança. Pessoas desistindo de ser igreja, abandonando a igreja e mergulhando de cabeça no mundo, porque não viveram transformação, não viveram um primeiro amor, não viveram a promessa de Deus. Por quê, pastor? Eu temo que não viveram, em primeiro lugar, porque não pregaram o que precisava ser pregado. Segundo lugar, vieram em busca daquilo que a igreja não tem para oferecer. Por isso que o nosso culto precisa ser culto consciente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E olha o que a Bíblia vai dizer depois: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não é transformar o século, presta atenção na palavra: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual é o problema aqui, pastor? O problema aqui é que as pessoas estão achando o mundo bonitinho, estão achando o mundo engraçadinho, estão achando o mundo estiloso e estão padronizando a igreja com o mundo, estão querendo trazer as coisas lá de fora para dentro da igreja. Quando a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar, irmão. Esse é o mal que eu tenho visto debaixo do sol. A falta de consciência, a falta de entendimento, a falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento de Deus. Se a gente conhecesse a Deus, Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário para te dar uma vida boa nessa terra, não, meu irmão. Jesus morreu na cruz do Calvário para te levar para o céu, para salvar você do inferno. Porque a vida está passando. A vida está passando. Quantas pessoas que você, um casal estava aqui, veio para tocar, para ministrar hoje aqui com a gente, tiveram que sair antes do culto começar, porque o pai da esposa acaba de falecer. Receberam a notícia aqui. Olha como é que a vida passa, meu irmão. E a vida não está passando só aos 50, 60, 70 e 80, agora não tem mais isso não. Uma das faixas etárias que mais morre hoje é de 14 aos 17. Por quê, pastor? Por causa do embaraço com o mundo, por causa do mergulho no mundo, por causa do passeio no mundo, por causa das atrações, por causa das luzes coloridas que o mundo fica brilhando e fica ludibriando as pessoas. E os bobão caem. Tem um monte de bobão que cai. Então nós precisamos prestar culto consciente, irmãos. Desejo profundo e consciente de ter um relacionamento com o Senhor é o que Moisés queria. Mas o que, pastor? Segundo lugar, uma predisposição em submeter-se à sua santa palavra.
Moisés foi para cima do monte para que Deus escrevesse a lei, a palavra. Ele foi em busca da palavra, e não só para ele, mas para ele governar o povo, para ele conduzir 2 milhões de pessoas pelo deserto. Então ele tinha essa predisposição em se submeter à palavra. Será que a gente tem, irmão? A Bíblia diz assim, primeiro livro de João, capítulo de número 2, versículo de número 6. Aquele que diz estar nele deve andar assim como ele andou. A palavra do Senhor diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra do Senhor diz no Salmo 24, que livre para os irmãos, versículo 13: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade e nem jura enganosamente. A palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo de número 9: como purificará o homem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o meu coração, olha aí, de todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar de nenhum dos seus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Será que o padrão de vida, o padrão de conduta que a gente segue, que a gente se espelha, no qual a gente se espelha, será que tem sido a palavra? Porque quando a gente chega no meio da galera, é tanta gíria, é tanto palavrão, é tanto filho que não honra pai, que não honra mãe, é tanta gente que faz drama, que faz pirraça, e eu não estou falando de criança não. É tanta gente que anda na contramão da palavra, é tanta gente que torce a palavra, e enverga a palavra, e empena a palavra para torná-la conveniente. Meu Deus! Aí o rosto de Moisés brilhava, e o rosto da igreja de hoje não brilha, irmãos. Meu Deus, que vergonha que eu tenho disso. O rosto da igreja de hoje não brilha, mas o rosto de Moisés estava brilhando. O brilho indica proximidade. Quando você chega perto do fogo, não sei se você já chegou pertinho do fogo, mas quase que você não suporta, você tem que botar a mão na frente do rosto assim. Por que a igreja de hoje não tem mais um levanta e anda, irmão? Por que a igreja de hoje não tem mais os sinais de Deus? Por causa da distância, porque foi estabelecida uma distância de Deus. A gente tem o que a gente busca, a gente tem o que a gente quer, o que a gente procura em Deus a gente tem. Terceiro lugar, quais motivos eram responsáveis pelo brilho que resplandecia na face de Moisés? Sacrifício, consagração em níveis de fé absoluta. O mesmo texto que eu citei aqui para os irmãos, aqui no versículo 28, olha o que diz o texto, ó. E aqui esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu e nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. 40 dias e 40 noites, o menino ficou sem comer e sem beber. Estava consagrado em nível de fé absoluto. Aí a gente vai fazer um evento da igreja, vai ter um retiro tal, vamos embora juntar um grupo, juntar uma equipe de pessoas para a gente fazer uma consagração, jejuar. Pastor, eu não posso fazer jejum não. Por quê, meu irmão? Você não pode fazer jejum? Porque quando eu faço jejum eu fico com fome. Vai ficar com quem? Quando eu faço jejum eu fico fraco. Quando eu faço jejum
uma geração completamente natural, uma geração que não ora, uma geração que não faz devocional, que não mergulha na palavra, uma geração que não busca Deus, uma geração que não sacrifica, uma geração que não pode acordar de manhã cedo para ir para a escola bíblica dominical, porque precisa dormir. E eu tenho que falar, não tem jeito, eu não posso segurar nada, não posso reter nada. Pastor, eu tenho que dormir, pastor. Eu trabalhei semana toda, foi puxado. É bravo a gente ouvir uma pessoa dizer, não, estou trabalhando muito, meu serviço é puxado para um sujeito que trabalha igual um monstro. E trabalha pesado. Você está compreendendo isso? Você consegue entender isso? Você consegue entender como é que está faltando alguma coisa? Como é que a conta não fecha? Está faltando sacrifício, irmãos. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Tem que ter sacrifício. Jesus, ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Mas aquele que achar a sua vida, perderá. A Bíblia está falando de sacrifício, Jesus está falando de sacrifício. Jesus é o maior exemplo de sacrifício. A palavra de Deus diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dará muitos frutos. Tem que ter sacrifício. Pastor, eu só vou fazer quando dá para fazer. Se der, chega desse negócio da gente ficar oferecendo as nossas sobras para Deus. A irmãzinha deu Provérbios capítulo 3 e o versículo do 5 em diante, mais o versículo 9. Honra o Senhor com tudo que você tem. Entrega ao Senhor as suas primícias. Dê ao Senhor o seu melhor. Dê o seu melhor para Deus. E escute uma coisa que eu vou dizer para você. Eu não estou falando de oferta, não. Eu estou falando de vida, de entregar a sua vida, de oferecer o seu culto, de oferecer o seu sacrifício vivo. Se ofereça no altar de Deus. Você está preparado para acordar pelas madrugadas quando alguém precisar de um socorro, quando um capeta manifestar no corpo de alguém e precisar ser expulso, você está disposto? Ah não, pastor. Só até as 6 horas da tarde. Depois de 6 horas eu vou descansar. Que nível de sacrifício que a gente está disposto a pagar, irmão? Que nível de sacrifício, que vida sacrificial que a gente está disposto a oferecer a Deus? Tem alguma coisa errada. É por isso que o rosto de Moisés brilhava. Parecia que estava pegando fogo. Aí Moisés descia do monte. Moisés não é bobo nem nada. Moisés é esperto. Descia do monte com o rosto parecendo um farol. Passava 1 dia, 2 dias, o brilho começava a subir de pouco a pouco. Moisés ia lá e colocava um lenço no rosto, um véu, para ninguém ver que o brilho estava sumindo. Pastor, qual era a estratégia de Moisés? Começava a apagar Moisés para o monte de novo. Ia para a presença de Deus, voltava aceso de novo. O que isso significa? Que se você ficar distante da presença de Deus, você vai ficar uma tocha apagada. Mas se você manter proximidade de Deus, o seu rosto vai brilhar por causa da presença de Jesus. Glória a Deus. Você quer que a chama fique acesa? Não tem como a chama ficar acesa se você estiver longe, meu irmão. Você está lá na sua cama, no seu quarto, acabando com a sua vida, mergulhado na cocaína de crente, na maconha de crente, no crack de crente, na cachaça de crente. Está dominado. Não tem mais vida com Deus. Não tem mais tempo para ter vida com Deus. Você já parou para pensar que o ser humano fica 5 horas na frente do celular sem fazer um mínimo de sacrifício? Você senta ali no sofá, numa posição só, quando vai sair, parece até um vergalhão, pegou a posição
de gente que não tem o que fazer, mostrando tudo da vida para as pessoas. Ficou ruim da glória. Complicado, pastor. Mas é realidade. Que nível de sacrifício que a gente oferece a Deus? Aí vem para a igreja e já vem com os olhos bugados, parece que fumou um cigarro de maconha, porque os olhos estão vermelhos igual 2 tomates. Está cansado, irmão? Não. Mas é porque ficou comendo o celular. Tem que falar, irmão. Tem jeito não. Não dá para escapulir disso, mas não. Porque a gente fala mal da cocaína, fala mal da maconha, fala mal do crack, né? Do vício que domina. A Bíblia diz: de quem alguém é vencido, do tal ele se faz escravo. Então, se é isso aqui que vence a gente, ó, é disso aqui que nós somos escravos. E se a gente não largar para poder voltar à prática das primeiras obras, o Senhor vai vir até nós e vai mover no lugar o candeeiro. É complicado, mas é a realidade. Precisa ter sacrifício, tem que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão disso daqui não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, não. A pessoa que está dependente disso daqui, não sei se você acompanha, mas eu tenho visto crianças tendo crises e surtos de agressividade com os pais, porque os pais tiram o celular por um tempo. O que é isso? A abstinência. E a gente está levando, na maior moleza. A gente está topando isso de boa. Está deixando acontecer. Está na hora da gente começar a sacrificar. Quais motivos eram responsáveis pelo brilho que resplandecia na face de Moisés? Último lugar, para a gente terminar. Compreensão da necessidade de manutenção e continuidade do relacionamento. Porque não é fácil servir ao Senhor. Para servir ao Senhor você tem que ser fera. Você tem que ser dedicado. Você tem que ser decidido. Você precisa ser posicionado para servir ao Senhor. Tem que ter posicionamento. Você tem que ser dono da sua palavra. A sua própria vontade não pode ser o norte da sua vida. Não. Tem gente que diz assim: eu faço o que o meu coração manda. E na hora que o seu coração mandar você matar alguém, porque tem hora que você está com ódio, está espumando, com raiva de alguém que te pisa na unha encravada. Não é verdade? Tem hora que dá vontade de você passar por cima de alguém de carro. Tem hora que dá vontade de você nem sei o que. Tem hora que dá vontade, não dá? E aí? Eu faço o que o meu coração manda. Opa! Esse negócio de fazer o que o coração manda é um dos maiores equívocos e erros que o ser humano pode cometer. Jeremias diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você não pode fazer o que está no seu coração, você tem que fazer o que está na palavra. Você tem que obedecer a palavra. Tem hora que a palavra passa rasgando na goela da gente, irmão. Tem hora que a palavra manda você fazer alguma coisa que está completamente na contramão da sua vontade. É melhor obedecer do que sacrificar. Nessa hora você tem que obedecer a palavra de Deus. Tem que fazer a manutenção da sua vida espiritual. Pastor, como que eu faço a manutenção da minha vida espiritual? Moisés estava lá em cima do monte. Moisés estava lá orando. Moisés estava lá buscando na palavra o entendimento, a compreensão da palavra de Deus, o próprio Deus falando. Moisés estava lá. Você pode subir o monte também. Você pode desenvolver o hábito de orar na sua casa, de orar no seu quarto. Você pode começar a clamar ao Senhor. Você pode começar a estabelecer um propósito de leitura da palavra, para você se dedicar e entender, compreender e obedecer a palavra de Deus. Você pode fazer um propósito de tirar algumas coisas da sua vida que é peso morto, que atrapalha a sua caminhada, que faz você estar sobrecarregado, que faz você estar cansado, que faz você não querer estar na igreja. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você. Estar aqui precisa ser uma alegria do crente. Precisa ser um prazer do crente. Mas na maioria das vezes a gente vem para
lugar na marra. Na maioria das vezes a gente vem para esse lugar contra a vontade. Na maioria das vezes a gente só traz o corpo para esse lugar, mas a atenção não está aqui. Você entende? Precisa fazer manutenção da sua vida espiritual. Pastor, o que é manutenção da vida espiritual, pastor? Você sabe o que é confissão de pecado? Ah, eu pensei que só tinha isso lá na igreja católica, naquela casinha, o padre fica dentro lá, tá todo tapadinho, e aí a pessoa vai lá e conta uma meia dúzia de coisas que a pessoa quer contar, e está confessando, não, salvos, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, porque a mão do Senhor pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Isso é manutenção da vida espiritual, porque você só vai enchendo, só vai acumulando, só vai enchendo, só vai infestando, só vai encharcando a sua vida de pecado. Chega um momento, meu irmão, que não tem nada de Deus mais em você. A presença de Deus já não está mais na sua vida. Chega um momento que você vira um pedaço de carne ambulante, é carnalidade pura, não tem mais sensibilidade, não tem mais consciência, o Espírito não fala mais da sua consciência, acabou. É por isso que nós precisamos fazer manutenção da nossa vida espiritual. É por isso que nós precisamos dar um basta, parar agora, nesse momento. Opa, parei. Vamos ver o que está errado, o que precisa consertar, o que precisa abrir mão, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que serve, o que não serve, e começar a fazer a sua vida passar por um processo. Escute o que eu vou dizer para você. Deus já falou para você tudo que precisa tirar. Está escondido não, irmão. Você já sabe o que precisa fazer, você sabe que a sua vida está desse jeito. Então procura os altares do Senhor para se consertar. Eu quero encerrar essa mensagem, essa palavra, dizendo para você que nós precisamos, eu e você, nós precisamos trazer juntos a igreja de volta para a essência. Precisamos trazer a igreja para o centro da vontade de Deus. Precisamos abrir os nossos olhos, porque a igreja contemporânea, a igreja nesses dias, está perdida. A igreja está perdida. Pastor, não é muita ousadia falar que a igreja está perdida. Não é muita petulância dizer que a igreja está perdida. Quando eu abro a minha Bíblia, irmão, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 13, João escreve à igreja de Laodiceia, e ele escreve assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Conheço as suas obras e sei que não és quente e nem frio. Quem me dera se fosse quente ou frio. Assim, porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. E tu dizes: estou rica. É a igreja falando com Jesus: estou rica e abastada e não tenho falta de coisa nenhuma. Jesus diz para a igreja: nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, colírio para os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Escuta.
reflexos da igreja perdida. Da igreja perdida, da igreja que tem tudo e não tem nada, da igreja que está cheia de riquezas desse mundo, mas não tem a riqueza do céu. E nós estávamos